Começamos e já vamos ao vivo até o Rio de Janeiro para a gente poder conversar com o jornalista Sidney Rezende. Há quantos anos eu não lhe vejo, hein, Sidney? Porque olha, 15 dias de férias, rapaz, pareceram 5 anos. Proporcionalmente ao número de dias que você ficou em casa. Ô, Elisa, eu quero fazer um testemunho. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Elisa também, que bom que você está de volta. Roberta Russo foi muito bem também na sua ausência. Agora, Elisa, você ficou 15 dias, né? Eu folguei na quinta, na sexta-feira, olha que beleza, sábado e domingo, e estou aqui de volta. Você sabe que na quinta e sexta, o país teve uma bagunça danada, né? Ainda bem que você voltou para botar ordem na casa, sabe, Elisa? Porque a Roberta Russo deixou o circo pegar fogo, o Thiago Anastácio também, o presidente disse que não ia ter eleição, as Forças Armadas distribuíram uma nota, o Omar Aziz, presidente da CPI, também falou coisas lá mais apimentadas. Hoje todo mundo está calmo, porque souberam que você está de volta, eu também estou de volta aqui. Vamos tranquilizar o país, agora já se fala em centro, em dialogar mais, conversar mais, e aquele caso está todo superado. Então, Elisa, bota a ordem na casa. Você fez muito bem em voltar, deve ter voltado até antes da hora, para não deixar isso mais acontecer. Vamos botar esse país nos trilhos, hein? Para já, Sidney Rezende, Roberta Russo, que assumiu brilhantemente aqui o quadro, mas estamos de volta, temos muitos assuntos, porque a cada aparição de presidente, de deputado, de senador, a gente tem muito a dizer e a comentar aqui no Liberdade de Opinião. Sidney Rezende, vou começar falando sobre vacinação, tá? Aqui no estado de São Paulo, até porque o governo de São Paulo anunciou o início, então, da vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos. Isso para o dia 23 de agosto. A Anvisa já autorizou a imunização para essa faixa etária, só que apenas com o imunizante da Pfizer. O calendário de vacinação para adultos também foi antecipado. Segundo o governador João Dória, essa antecipação foi possível após a aquisição de 30 milhões de doses extras da Coronavac. Aqui no Brasil, de acordo com um levantamento feito pela agência CNN, mais da metade da população adulta vacinável recebeu pelo menos uma dose da vacina, ou a dose única contra a Covid-19, ou seja, estão imunizados. No entanto, a porcentagem dos que já receberam as 2 doses está em quase 19%. Sidney, quero te ouvir sobre o ritmo de vacinação aqui no Brasil. A gente acompanha quase que em doses homeopáticas, né? Esse número aumentando a cada dia, mas tem aumentado. Você avalia que nós estamos num número que é o que poderia ser feito de fato? Ou já poderia estar bem maior essa corrida da imunização aqui no país? Elisa, vamos trabalhar no que nós temos primeiro, né? Eu vejo bons indicadores aqui, fico contente como brasileiro, apesar de termos ainda índices altos negativos, mas que estão diminuindo. Pegue o caso aqui do total de casos em acompanhamento, 968.140. Eu fiquei durante muito tempo falando 1.300.000, 1.250.000. Acho que quando você saiu, estava mais de 1.300.000. Creio eu, o número de casos. Então, baixou aí essa marca, que é marca terrível, de 1 milhão de brasileiros com a doença. Não significa que vão morrer, pelo amor de Deus, né? Mas são pessoas que merecem acompanhamento médico. Então, houve uma queda. Você lembrou bem também em relação a imunizados. Dos 26 estados, senhoras e senhores, 11 já aplicaram a primeira dose em mais de 50% da população. Quando você me pergunta, olha, podia ser mais? Podia ser mais. Era melhor que fosse um percentual maior? Óbvio que era melhor. Mas nós temos já 50% de imunizados em primeira dose é um passo muito, muito importante, porque significa que é possível que agosto, setembro, nós já tenhamos aí a população adulta completamente vacinada. Alguns estados, alguns governadores e prefeitos, algumas cidades e capitais principalmente, estão acreditando nessa hipótese e eu também estou acreditando nessa hipótese. Hoje você tem aqui, olha, o Mato Grosso do Sul, o líder com mais de 60,4% da população adulta vacinada. Lembrando que aquela região ali, Mato Grosso do Sul, Tocantins, produz muita coisa, né? O nosso agronegócios ali é muito intenso, então muito bom que nós tenhamos brasileiros ali em estágio muito avançado em vacinação. O segundo estado é São Paulo, justamente São Paulo com 59,8% e em terceiro o Rio Grande do Sul, 58,9%. Acho importante o governador João Dória ter comprado mais vacinas, uma iniciativa do governo do estado para acelerar essa imunização. Acho positiva essa competição saudável entre ele e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo
Eduardo Paes também está empenhado em acelerar. Ou seja, são indicadores que colocam primeiro a vacina como algo importante. A maioria dos brasileiros já entendeu isso, que precisa realmente vacinar. Segundo, eles estão fazendo a parte deles. Mas depende do Ministério da Saúde. Ótimo, o Ministério da Saúde também está envolvido nesse momento. Não estava lá atrás, né? No ano passado, mas este ano está completamente envolvido. Então, eu de fato acho que são indicadores muito positivos, podem acelerar um pouco mais, quanto mais vacinas chegarem, tanto melhor. Eu acho que a engrenagem começa a funcionar. Agora, me preocupa um pouco, para finalizar, Elisa, essa sensação dos brasileiros, que ao ouvir um negócio desse aqui, né, uma análise mais positiva que eu estou fazendo, tem coisa negativa para falar, mas, enfim, essas são as notícias mais positivas, diga assim, pode tirar a máscara. Pronto, já passou, pior já passou, tá tudo bem. Gente, tem uma variação delta aí que já começa a assustar lá o mundo asiático e o continente asiático. Então tem que tomar cuidado. Mas eu acho que temos boas notícias por enquanto, estamos no caminho certo, tem que acelerar mesmo. Vai passar, mas ainda não passou, né? Esperamos que chegue logo esse momento em que a gente possa voltar a ver os sorrisos livres de todos os brasileiros. Sidney, depois de te ouvir então a respeito da vacinação, número de casos aqui no Brasil, eu vou trazer para a nossa rodada de conversas aqui do Liberdade de Opinião o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que afirmou durante uma entrevista exclusiva aqui para a CNN que é preciso ter calma. Por que ele disse isso? Em resposta às análises dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Lira disse, abre aspas, o impeachment é muito mais que uma pesquisa, muito mais do que vontade da oposição, que eu nem sequer sei se quer o impeachment mesmo. Fecha aspas. Para Arthur Lira, apesar das pesquisas de opinião, o Brasil não tem condições de lidar com o impeachment neste momento. Para o presidente da Câmara, o Brasil não deve se acostumar a desestabilizar a política em cada eleição. Não podemos fazer isso. Precisamos, talvez, alterar o sistema do Brasil para um parlamentarismo. Palavras de Lira. Sidney Rezende, bom, gostaria de começar aqui com você falando sobre essa questão do impeachment. Se, na sua opinião, a oposição quer ou não quer um impeachment do presidente da República, afinal, Sidney? Não, tem uma boa parte que quer, tem uma boa parte da população também que quer, segundo a pesquisa da Datafolha, até mais de 50%. Mas, gente, estamos no ano anterior à eleição. Concretamente, a minha percepção é que o deputado Arthur Lira vai fazer tudo para ganhar tempo. Tudo para ganhar tempo. Até mesmo essa discussão sobre o sistema de governo que ele agora traz, né? Essa possibilidade de termos aí um outro modelo para 2026. Esse debate é um debate tão fora do eixo quanto a eleição auditável nesse momento, por exemplo. Não é uma agenda absolutamente, fundamentalmente prioritária, mas ele quer com isso, os meses passando-se, ele certamente vai vendo a dificuldade de fazer um processo de impeachment. Um processo de impeachment racha o país. Para o país, os investimentos ficam numa situação mais complexa, mais difícil. Poderia-se tentar algo parecido com a finalização de 2 anos de governo, mas não havia clima para isso, não havia todos os elementos postos e ele, evidentemente, por isso a minha percepção, já desde sempre não quer colocar nenhuma discussão objetiva, nenhum processo de impeachment agora em andamento. Ele fará tudo para não ter. Então, eu acho mesmo que não vai passar e eu já disse isso aqui em outras ocasiões, dando outros argumentos complementares a este que eu estou fazendo. E sobre o sistema de governo, você é muito novinha, né, Elisa? Você não há de recordar, né? Mas, olha, em 1993, os brasileiros escolheram se queria república ou queria monarquia. Os brasileiros optaram por república. E sobre o sistema de governo, se discutiu também se queríamos o parlamentarismo ou o presidencialismo. Naquela época, o brasileiro cravou aqui, olha, 55,4% dos votantes optaram pelo presidencialismo, para ter um presidente da República. E parlamentarismo, 24,6%. Então, eu acho que essa discussão ela acaba já nascendo morta, né, sobre debater para 2026. Vamos imaginar o seguinte quadro. O presidente Bolsonaro vence a eleição, se reelege. Ele está com 66 anos, ele teria 70 anos quando em 2026, se o brasileiro optasse por parlamentarismo, tivéssemos algo parecido, né? E se o presidente Lula vencer, que está com 75, estaria com 79. Quando ele fala 2026 é para não contaminar a disputa do ano que vem. Eu acho que isso não vai avançar, ele pode conversar com líderes e tal, e enquanto ele está conversando, não está discutindo sobre impeachment, né? Acho que impeachment não vai pelas mãos de Arthur Lira e porque o prazo está exíguo, está pequeno, também a população, mesmo indo para a rua, protestando,
protestando, ela teria que ir em uma quantidade maior do que vai hoje. Ainda que a pesquisa sinalize que boa parte dos brasileiros, mais 50%, gostaria de ver o presidente empichado. Mas parte da oposição quer sangrar o presidente, né? Quer sangrar o governo, para que no ano que vem Bolsonaro não tenha condições para caminhar e vencer a eleição. Ele está bem no corner agora, está uma situação muito difícil, está no pior momento o presidente Bolsonaro. E eu não vejo nenhum elemento positivo agora para ele virar isso. Talvez com a vacinação dos adultos aí o mais rapidamente possível concluída, ele possa dizer que tem uma bandeira. Enfrentamos o vírus e o vencemos. Mas não dá para você vencer com o número de mortes que temos até agora, né? 533.488. Sidney, essa possibilidade de impeachment do presidente da República poderia ser, de certa maneira, um problema para a oposição, porque com o impeachment sairia de cena a polarização política, né? De alguma maneira poderia acabar prejudicando a oposição lá na frente para a eleição de 22? Elisa, política não é ciência exata, né? Na verdade, você aqui me provoca a fazer o desenho de cenários futuros. Às vezes a gente acerta, eu espero mais acertar que errar, e às vezes a gente erra feio, né? Claro, você tem razão no seguinte sentido, né? Muda o eixo da discussão? Muda, porque vai se verificar se o processo for colocado, se na Câmara e depois no plenário como um todo, os senhores senadores e deputados realmente querem o afastamento do presidente. No caso de acontecer isso, assumindo o vice, o general Mourão, ele levaria até o ano que vem, né, o processo eleitoral, que esperamos que aconteça, e eu quero que aconteça, espero que aconteça, embora o próprio presidente botou em risco esse processo. E aí o que acontece? O governo continuará exercendo essa função da polarização, ainda que com Bolsonaro fora, mas muitos poderão não aceitar isso, poderemos ter manifestações incidentais nas ruas, poderemos ter comportamentos sociais distintos, podemos ter um país vivendo um acirramento grande. Aí que eu digo que investimentos, a tranquilidade para a fase seguinte, retomada, enfrentamento de economia, tudo isso muda para um outro cenário. Eu acho pouco provável que o processo de impeachment vença, mas não significa que, como bandeira política, a oposição deva abandoná-la, né? Ela vai continuar usando aí, naturalmente, os seus argumentos para poder desgastar o governo. Então, muda essa polarização, vamos dizer assim, Bolsonaro-Lula, se houver o impeachment, né? Mas governo Bolsonaro, conservadorismo, a direita no poder, a extrema-direita fazendo seus arroubos contra as instituições, continuarão lá de forma intacta para que a oposição continue debatendo democracia. Pode ser que ano que vem uma das bandeiras seja essa, né? Democracia. Por que é importante os brasileiros comungarem um apoio às liberdades? É um jogo de xadrez, né, que costuma demorar 4 anos para ser concluído, a não ser que outras coisas ocorram no meio do caminho, como é o caso de um impeachment. Aí esse xadrez poderia ser encerrado antes. Mas, Sidney, falando sobre o presidente da República, a gente quer trazê-lo aqui para o Liberdade de Opinião. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o deputado federal Luiz Miranda pediu um encontro com ele em Brasília, só que não entrou em detalhes sobre como teria sido a conversa com o parlamentar. Luiz Miranda, a gente lembra, foi o responsável por denunciar suspeitas de irregularidades na compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. O presidente Bolsonaro disse durante uma entrevista à Rádio Gaúcha o seguinte, abre aspas, eu não me reuni. Ele pediu uma audiência para conversar comigo sobre vários assuntos. Eu não respondo sobre reunião. Eu tenho reunião com 100 pessoas por mês dos assuntos mais variados possíveis. E ainda seguem as palavras do presidente. Ele disse o seguinte, eu não posso simplesmente, ao chegar qualquer coisa para mim, tomar providência imediatamente. Tomei providência nesse caso. Fecha aspas. Palavras, então, do presidente nessa entrevista à Rádio Sulista, à Rádio Gaúcha. O que você nos diz, então, Sidney Rezende, a respeito das palavras de Jair Bolsonaro? Elisa, eu tenho certeza que eu agiria de uma forma, e você também, se nós tivéssemos tido uma conversa, você, eu e uma terceira pessoa, e fosse dito alguma coisa que eu não disse, ou que você não disse, e eu atribuí a você. Eu tenho certeza, Elisa, que você se pronunciaria imediatamente. Olha, desculpa, mas eu realmente tive essa conversa com o Sidney, essa terceira pessoa, mas eu não disse isso que ele está dizendo. Não foi bem assim, ou o que eu disse foi o seguinte, e eu faria o mesmo, né? Quer dizer, com toda a educação, todo o respeito, muito raramente você e eu ficaríamos em silêncio e nada falaríamos. Talvez um pouco um respeito um pelo outro, mas se fosse algo grave, eu teria que me pronunciar, e você também. O presidente não o fez. Uma das poucas vezes é essa que você citou aí nessa entrevista a essa rádio, né? Então ele disse ter tomado providências.
Senão ele teria prevaricado. Se as providências foi essa que ele disse ter feito, né, pedido ao general Pazuello, ou o secretário de saúde, que é o executivo, né, da época, para agir e tudo mais, essa teria sido a providência dele de forma muito duvidosa. Acho que o presidente demorou a falar, está circulando no Congresso uma boataria danada de que a conversa teria sido gravada pelos Miranda, né, disse o deputado Miranda que ele não, mas ele não garantiu que o irmão não tivesse gravado, né, o servidor público, então está circulando que foi uma conversa de 50 minutos, que a conversa se vazasse, né, tendo existido, se vazasse, seria muito ruim, aquela coisa toda, mas isso não veio à baila, pode ser boato também, embora tem gente que garanta, até publicamente, que existiu a entrevista, existiu a gravação. Então, eu acho que o presidente demorou, não está se explicando bem, e quando você demora, ela complica um pouco, né? Até tem uma técnica policial, muitos delegados assim, o senhor matou a tal pessoa, conforme a reação da outra pessoa, você sabe se ela matou ou não. Então, muitas vezes a pessoa tem um impacto sobre aquilo, e tendo matado, né, ela não sabe o que dizer, depois ela diz fraca, assim, não matei. Ele fala, pronto, matou sim, porque ela não reagiu imediatamente. E quando ele lança alguma coisa assim, a pessoa não fez nada, ela fala, em absoluto, não matei nunca, não fiz isso, me revolto, não aceito. Então o presidente demorou muito, está demorando muito a responder de forma convincente. Vamos aguardar os desdobramentos da CPI. Seguimos ao vivo com Liberdade de Opinião, 8h38. Próximo tema, o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, disse à CNN que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, informou que vai fazer na próxima terça-feira, amanhã, a leitura do requerimento que garante a extensão da comissão de inquérito até o mês de outubro. Mas Omar Aziz disse que Pacheco mantém a posição de cumprir o recesso parlamentar caso a lei de diretrizes orçamentárias seja votada. A expectativa, então, é de que a proposta seja analisada nesta quinta-feira. E aí, Sidney Rezende, como é que se avalia a possibilidade de extensão dos trabalhos? O próprio presidente da CPI já nos disse aqui ao vivo, algumas vezes, que gostaria que todo esse pacote de trabalhos da CPI coubesse dentro de 3 meses. Já vimos que, pelo andar da carruagem, não é possível, né? Não é possível não. Se você pegar a data aí, olha, inicialmente a CPI está programada para se encerrar no dia 7 de agosto, né? O prazo completo, 90 dias. Deixa eu olhar aqui o calendário, hoje é dia 12, nós estamos quase com os primeiros 15 dias desse mês esgotados, né? Então teríamos os 15 dias, alguns dias dessa semana, alguns dias desse mês e mais o quê? Uma semana e um pouquinho da outra. A pergunta é, vai dar para fazer um relatório com o que já tem? É pouco, porque tem algumas investigações, algumas picadas abertas, mas não concluídas. O destino não chegou ainda, quer dizer, o caminho está trilhado, mas não tem-se ainda um levantamento completo. Tem boas coisas, né? Tem investigações muito objetivas, mas não o suficiente. Eu tenho para mim que a aposta vai ser de prosseguimento para mais 90 dias, após esse término dessa data aqui de 7 de agosto. E é isso que trabalhará a CPI e é isso certamente que tenderá, forçado pelas circunstâncias, dizer e tomar a posição o presidente Pacheco, presidente do Senado. E será que nós veremos daqui para frente, Sidney, o desejo do governo federal de que prefeitos e governadores também sejam questionados na CPI? Porque até o momento que a gente viu e muito foi a oposição, né, fazendo muitas perguntas a respeito do trabalho do governo federal. Só que o governo federal também quer que estados e municípios respondam sobre as verbas que foram enviadas. Eu acho que sim, no seguinte sentido, os senadores da situação, governistas, vão continuar na CPI exigindo isso quase que diariamente. A toda sessão nas questões de ordem ali, e quando os senadores fizerem perguntas, eles vão sempre reclamar e dizer que deveria se investigar também prefeitos e governadores. Mas quando o STF definiu por lei aquele impedimento de se convocar o chefe do executivo, dos governadores, foi um balde de água fria dentro da lei, das normas, do que estabelece ali a legislação, uma ducha muito ruim, né, de água fria para os propósitos dos senadores da situação. Então, eles vão continuar, os governistas, a pressionar. E daí vai a oposição fazer o jogo que está fazendo, né, fingir que não está ouvindo, dizer que tudo bem, vamos pensar nisso, vamos colocar para discussão, quando tiver discutir requerimento, a gente coloca isso na pauta, e quando chega lá, né, quer dizer, o chamado G7 tem maioria, acaba vetando essa investigação. Então, quando você me faz essa pergunta, me
leva a crer que os governistas continuarão batendo nesta tecla e a CPI continuará batendo na tecla que já está, de não dar voz àqueles que poderiam impedir, de certa forma, um relatório mais crítico contra o governo federal. E argumentos não faltam, porque até agora tem muita coisa que foi levantada, né? E outras que serão concluídas, como disse agora há pouco. Picadas abertas, mas o destino ainda não se chegou a ele, né? Então ainda tem coisa para se fazer. A investigação ainda vai ouvir muita gente importante e relevante para a conclusão do relatório. E nós estaremos aqui acompanhando e compartilhando tudo com vocês que nos acompanham na CNN Brasil. Por hoje é só, Sidney Rezende. Obrigada. Até amanhã. Importante sempre lembrar e reiterar aqui para vocês que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.